já receberam aí, né, o adesivo para o veículo, mas se tiver algum irmão que queira levar também para colocar na porta da sua casa, no portão, pode pegar também. Se tiver alguém aí, tá? Eu tenho mais alguns adesivos aqui, de repente tem aqueles irmãos que tem mais de um veículo também, tá? O objetivo é esse, é estar divulgando mesmo aí a igreja, né? Está realmente tornando a igreja conhecida no município, né? Na cidade, e o adesivo ele ajuda bastante, porque às vezes tem uma pessoa passando e ela às vezes está procurando uma igreja ou está chegando para a cidade, como tem casos aqui, né? Nós temos aí a irmã Laelde, mas o Silas, eles mesmos estão relatando que eles passaram durante um tempo procurando uma igreja batista aqui por perto, né? Então, se tivesse algum irmão abençoado com um adesivo desse no veículo, né, na porta da sua casa, teria facilitado, né? Então, isso já ajuda, né? E irmã Alessandra, está tudo pronto para poder fazer o sorteio depois do culto, né? Então, aqueles irmãos que vão participar do almoço, já foi citado aí, seguem aí para pedir. E lembrando que no outro domingo, nesse domingo agora é o almoço das famílias, e o culto da família, à noite também. E no outro domingo é o culto das mães, né? Ação de graças pelas mães. E por falar nisso, senhores homens, senhores jovens, por favor, terminando o culto, vocês precisam procurar o irmão Rodrigo, ou o irmão Daniel, ou o irmão José Eurípides, e passar aquela ajuda de vocês para eles aí. Hoje é o último dia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Pode botar aí, Michel. Salmo 36. Salmo 36. Eu gostaria que aqueles irmãos que forem encontrando se coloquem em pé, por favor, em reverência ou reverentemente, né? Para estarmos fazendo aí a leitura da palavra de Deus. Amém? Eu vou fazer a leitura. A prevaricação do ímpio fala do íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. Eles se fartarão de gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não se mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Quero pedir nosso irmão Isaac, por favor, olhe por nós nesse momento, rogando ao Senhor a direção dele para a palavra dele. Senhor Deus, muito obrigado por a tua presença conosco, obrigado por termos essa chance de estarmos congregados em volta da tua palavra. Sim. Nós temos essa liberdade de abrir a tua palavra, temos nas nossas mãos, em nosso peito, Senhor, esse tão precioso livro que é a palavra do Senhor. Grande santo. Queremos
ter, Senhor, nossas vidas mudadas, mas que a gente possa Pai, ter Senhor. uma maior visão de Ti Amém. e do Teu plano para, Senhor, nossas vidas, mas Em também nome para o de mundo, Jesus. e que a gente possa estar levando isso conosco, transmitindo essa Meu alegria Deus. e essa felicidade que o Senhor tem nos dado por Sim, causa Pai, da Senhor. Tua obra em nossas vidas. Amém. Em nome de Cristo, amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nas últimas semanas nós temos refletido aqui com os irmãos de maneira assim bastante bíblica, com muita clareza. A palavra do Senhor, ela é muito clara na sua essência, na sua simplicidade, ela nos enriquece. Nós temos falado aqui a respeito de alguns assuntos que são assuntos que envolvem a nossa vida no dia a dia, coisas que nós tratamos e vivemos isso, né, no dia a dia. Nós já falamos aqui de comunhão, falamos aqui de união, falamos de amor, né, falamos do perdão, certo? Inclusive nas quarta-feiras, algumas quarta-feiras aqui, nós demos aí um estudo acentuado sobre a questão do perdão, e é muito interessante que também as classes têm estudado aí assuntos bem concernentes, inclusive a classe aí dos adolescentes, dos jovens, tem estudado também nos últimos domingos sobre o perdão. Então, isso não é assim nenhuma imposição de homem, não é nenhuma invenção humana, mas é a palavra do Senhor no seu ensinamento, que é rico para nós e com certeza traz todo um norte e que vai abençoar também a outras vidas e tornar a nossa vida também assim bem mais leve, né? Tornar a nossa vida bem mais tranquila. Bom, esse salmo, com base nesse salmo, eu quero refletir com os irmãos aqui hoje com relação a esse assunto. Respeito. É bom e conserva a alma. Respeito é bom e conserva a alma. Bom, veja que o Salmo, ele no seu início diz: a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. O temor na essência mais profunda do respeito. Quando falta o temor, o homem perde a essência, ele perde com certeza toda a direção correta para a sua vida. E aí vai desencadeando uma série de situações. E eu quero analisar com os irmãos aqui o respeito pelo menos em 3 áreas do nosso relacionamento. Pelo menos em 3 áreas. Bom, o dicionário diz para nós que respeito é um sentimento que nos leva a tratar alguém ou alguma coisa com grande atenção, consideração. O respeito é reverência, obediência, submissão. Bom, esta palavra submissão em nossos dias, ela soa como uma agressão aos ouvidos das pessoas. Falar em submissão hoje é ofensa para muitos. Falar em reverência hoje é um grande desafio. Mas isso precisa ser trabalhado na nossa vida. E faz um bem tremendo. Faz um bem tremendo. O respeito é bom e conserva a alma. Vamos lá. No seu lado secular, vamos observar comigo
a questão do respeito na nossa convivência diária, no lado secular. Bom, dentre isso, eu coloquei essa imagem porque ela parece assim um pouco bizarra, né? Mas é uma expressão que se usa muito por aí, né? Que ainda nos últimos dias eu tenho ouvido muito essa expressão: puxa, a gente tem que engolir cada sapo. Tem que engolir cada sapo. E às vezes engolir o sapo com as unhas e tudo faz um bem tremendo. Bom, dentro do respeito na sua área secular, nós temos o respeito entre patrões e empregados. Olha como a palavra do Senhor, ela traz para nós um acontecimento entre Agar e a sua senhora Sara. Aconteceu aquele episódio que todos têm conhecimento, os irmãos podem acompanhar em Gênesis, no capítulo 16, quando Sara, recebendo a notícia do Senhor que eles seriam pais de uma criança, e ela não vendo a possibilidade de que aquilo acontecesse entre ela e o seu esposo, devido à idade deles já avançada, ela logo então pega ali a sua empregada, a sua concubina, e diz para o seu marido: então tenha um filho com ela. Abraão teve um filho com Agar, mas Agar não se colocou no seu lugar, porque ela era uma concubina, ela era uma empregada daquela família, e a altivez chegou até o seu coração, e em dado momento ela começa a se posicionar, se levantar contra ali a sua senhora. Ou seja, ela começou a se sentir no direito de exigir algumas coisas. Ela começou a reclamar, a buscar para si alguns direitos. Imediatamente Sara toma as providências e diz para Abraão: olha, é o seguinte, essa mulher não tem condições de ficar mais na família. E ela foi dispensada então juntamente com seu filho. Mas o interessante nisso é que a palavra do Senhor diz que no encontro dela com o anjo, no encontro de Agar com o anjo perguntou: o que aconteceu, Agar? Ela disse: eu fui dispensado pela minha senhora que me mandou embora. O anjo disse para ela: volta-te e humilha perante a sua senhora. Humilha perante ela. É claro que a palavra do Senhor, ela não coloca ninguém numa situação de menosprezo, de inferioridade. Mas é a palavra do Senhor nos ensinando cada um de nós a nos colocarmos em nosso lugar. Irmãos, quando falta esse respeito, quando não se estabelece essa divisa, e muitos empregados têm essa dificuldade, às vezes a pessoa começa a sentir um determinado grau ali dentro do seu emprego, da sua empresa, que ele começa a sentir meio dono. Então ele começa a pensar que ele é o patrão. Isso cria transtornos. Daí a pouco ele já está tratando o patrão como se o patrão fosse o seu empregado. Não entende as divisas. E isso é necessário se entender. Cada pessoa no seu devido lugar. Porque quando você como empregado, você não entende o seu lugar, você começa a perder o respeito pelo seu patrão. E quando você começa a perder o respeito pelo seu patrão, automaticamente você está atraindo para você também a falta de respeito. Você está perdendo credibilidade. Autoridade não é algo que se impõe, mas é algo que nós conquistamos com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com o nosso comprometimento, com o nosso envolvimento. É assim que nós conquistamos. E quem perde o respeito
com certeza perde autoridade. O Salmo 1 é muito interessante. O Salmo 1 nos ensina isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho e nem se assenta na roda de escarnecedores. Quando você se envolve, quando você começa a perder então o respeito para com as pessoas que estão ao seu lado, você perde a autoridade. Você perde a autoridade. Então é questão de nos saber posicionar em todo o ambiente, em todo lugar. E esse texto da palavra do Senhor, em Gênesis, no capítulo 16, nos ensina muito isso. Cada pessoa se colocando no seu devido lugar. E o caminho para isso é o caminho da humildade, que não é fácil de ser trilhado, mas que faz um bem tremendo para a nossa alma. Ninguém perde, meus irmãos. Inclusive, já se diz que a humildade é moeda que se aceita em qualquer país. É moeda de troca em qualquer país. Ninguém perde por se humilhar. Mas o ser humano traz consigo uma empáfia que o leva a pensar que agir com humildade é vergonhoso, que agir com humildade é feio, é ultrapassado. E nós então somos levados a agir com arrogância, com prepotência. Perdemos aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, que os mansos herdaram a terra. Depois, vamos analisar aqui o respeito no ângulo familiar. Primeiro, entre pais e filhos. Vamos lá, abra a palavra do Senhor aí, Gênesis capítulo 9. Gênesis 9, versículo 20. Esse texto é muito interessante. E é importante que seja compreendido na sua essência, porque a palavra de Deus não esconde nada, irmãos. Deus nunca escondeu nada de ninguém. O Senhor nunca ocultou nada, por isso a palavra do Senhor retrata esses acontecimentos para nos ensinar. Olha só, Gênesis 9, versículo 20 até o 27, diz assim: começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomara Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Meus irmãos, que coisa constrangedora. Noé, no auge da celebração, faz uma boa plantação de uvas, provavelmente teve uma colheita abundante e resolve então comemorar aquela colheita. Mas acontece que ele exagerou ali um pouco, acabou embriagando. E é claro, a palavra do Senhor, Isaías diz: ai daquele que se entrega à bebida, né? Ai daquele, porque geralmente, com raras exceções, mas toda pessoa que se embriaga, ele se torna chacota dos outros, né? Ele acaba se tornando vexame para ele e para os outros. Com Noé não foi diferente.
caiu, bêbado, sem roupa. O filho Canaã, talvez um desses brincalhões da vida, né? Que assim não consegue estabelecer a divisa entre aquilo que é sério e aquilo que é brincadeira, né? Tem pessoas que não sabem. A pessoa, quando falta com respeito, a pessoa, quando não traz consigo o respeito, ele não estabelece divisas. Ainda que você chega para ele e diz assim: olha, vamos parar um pouquinho com a brincadeira. Ah, que isso, logo você, né? E talvez Canaã fosse um desses filhos. Logo saiu denegrindo a imagem do pai. Eu fico até imaginando ele chamando os irmãos, dizendo: e o pessoal, vem cá, ó, vamos lá para você ver o velho ali, que situação que ele está lá todo peladão. Mas os irmãos que tinham profundo respeito pelo pai, e aqui fica, presta bem atenção vocês filhos, olha bem para o pastor, o erro do seu pai não te dá o direito de faltar com respeito para com ele. Aprenda com os erros dos seus pais, para você não errar também. Eu aprendi isso na minha vida. Certo? Não use os erros dos seus pais para justificar erros na sua vida. E os filhos de Noé, Sem e Jafé, entenderam isso e disseram: espera aí, nosso pai, um homem honrado, tudo bem, ele teve o seu momento ali de fraqueza, de erro, mas espera aí, mas por causa disso nós vamos deletar toda a bondade, toda a seriedade, todo o trabalho. Tem filhos que é assim. O pai age a vida inteira com integridade, com honestidade, com trabalho, com esforço, e um dado momento que às vezes o filho não pode atender a necessidade o pai não pode atender a necessidade do filho, ou o pai age com uma atitude às vezes inconveniente, quer dizer, para ele estragou tudo. Sem Jafé entender, não, nosso pai é um homem valioso, e preservaram o pai, pegaram ali um tecido, foram de costas para não ver a nudez do pai. Irmãos, que exemplo, né? De profundo respeito, de alguém que não tem prazer em denegrir a imagem do pai, de alguém que tinha o temor no coração, a sua vida. Canaã foi, infelizmente, amaldiçoado, ou seja, ele recebeu ali uma palavra que os seus descendentes seriam envergonhados, e como realmente foram e continuam sendo, né, assim até hoje. Meus queridos, eu já contei aqui algumas vezes essa experiência, essa ilustração de uma música. Não pense vocês que o pastor está gaga, que às vezes, pastor de novo vai estar repetindo essa história, ele esqueceu que já contou. Não, é porque talvez você já ouviu, mas outros aqui ainda não ouviram, né? Há uma música que ela retrata, se não me falha a memória, o título dessa música é O Couro, se eu não estou muito enganado. Ela foi muito cantada por Sérgio Reis e outros cantores que cantaram aí, mas ela fala a música de um pai que chega num determinado ponto da sua necessidade de vida, da sua idade, da sua velhice, e ele morava com o filho. Aí o filho o chamou, entregou para ele um couro de boi e disse: meu pai, não dá mais para o senhor viver comigo dentro da minha casa. A casa já está apertada, está difícil, eu tenho a minha esposa, tenho a minha vida, então está difícil. Então, mas pega esse couro e leva para o senhor deitar, dormir, se abrigar, enrolar, para o senhor não passar frio, leva esse couro. Mas o que ele não contava é que quando o pai estava saindo pela porteira com aquele couro enrolado debaixo do braço, o filhinho dele, pequenininho, corre ao encontro do avô. E aí voltou com a metade daquele couro. E o pai
curioso, indagou dele: espera aí, meu filho, por que você fez o seu avô dividir o couro? O couro era para o seu avô. Por que você fez ele partir? Para que você trouxe essa metade do couro? Ele disse: pai, eu vou guardar comigo, porque um dia eu também vou me casar, o senhor vai envelhecer e comigo vai morar. Essa parte do couro, um dia eu entregarei para o senhor. Vou dar para o senhor levar. Meus irmãos, o irmão fala sempre do couro para eles, irmão? Meu pai foi metodista. Faz muito bem. Tira a cópia para nós. Papai foi para me ouvir. Meus irmãos, é uma poesia, mas que é muito realista. É uma música triste, mas que é uma realidade na sua essência. É real. Respeito entre pais e filhos não pode faltar, queridos. Não pode. O pai, mãe, são constituídos pelo Senhor. E filho não tem direito. Não tem o direito. Ainda que seu pai esteja errante, ainda que seu pai seja pecador, ainda que ele tenha todos os defeitos do mundo, mas ele é alvo do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Eu aprendi isso na minha vida, a duras penas, mas aprendi. E louvo a Deus, louvo ao Senhor, porque eu aprendi, porque senão hoje eu não teria autoridade para estar falando com os irmãos aqui. Mas Deus me constituiu essa autoridade, porque eu vivi isso na minha vida. E trago um alívio no coração. Mas ainda no âmbito familiar, há respeito entre marido e mulher, entre os cônjuges. Vamos lá, na palavra? 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro 3. Abre a sua Bíblia, por favor, aí. Eu quero que os irmãos estejam executando a palavra aí. Examinando, vamos analisar. Do versículo 1 até o 7, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. A palavra do Senhor diz assim: semelhantemente vós mulheres sede sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara, olha só, Sara, aquela Sara, patroa de Agar, obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, presta atenção, maridos, ouçam bem. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não seja impedido o quê? Mas Pedro jogou pesado aqui, viu? Pedro jogou pesado.
pesado conosco aqui. Pedro está dizendo o seguinte, meu irmão: ama sua esposa, cuida dela. Ainda que às vezes você não consiga entendê-la, mas peça ao Senhor misericórdia e diga: Senhor, me ajuda, me dá força, Senhor, porque senão a minha oração vai ser impedida, não vai chegar diante do Senhor. A palavra do Senhor trazendo aí um respeito mútuo, meus irmãos. O respeito que a mulher deve ter para com o marido. De tal maneira que esse respeito seja um grande atrativo entre o casal. Respeito de tal maneira que o marido tenha assim sede, que ele tenha ansiedade para voltar para casa e rever o seu lar. Por isso ele diz: olha, não fique preocupado em cativar o marido, né, com um cabelo bem feito, com joias caríssimas e assim por diante. Mas ele diz: mas prepare o seu coração como faziam as santas mulheres que assim se adornavam. Porque às vezes por fora, pode estar tudo muito bem feitado, um cabelo bem composto, bem trabalhado, vestidos caríssimos e assim por diante, mas o coração não está em sintonia, a alma enferma. E é isso que a palavra do Senhor está trazendo. É claro que aqui não está proibindo as mulheres de se aprontarem, de se prepararem, de usar uma joia. Não. Mas está ensinando a valorizar o maior, mais importante, porque o resto vem como consequência, deve vir como consequência. Aqui nos ensina um respeito muito grande entre o casal, que deve haver. Meus irmãos, e esse respeito não pode ser perdido, não, de forma alguma, certo? E quem ama e respeita não expõe o outro à vergonha, né? E não compromete o outro, não denigre o outro. E o respeito, como eu disse, ele volta para nós mesmos, porque ele devolve a você o seu próprio respeito. Não pode faltar. O casamento, quando começa a faltar o respeito, a sua estrutura começa a se abalar. As suas colunas começam a ser atingidas. Esposo e esposa podem brincar, se divertir, tem momentos de descontração, mas não pode faltar o respeito. Quando começa a faltar o respeito um com o outro, é hora de parar, analisar e dizer: espera aí, nós não podemos prosseguir assim. E, por último, o respeito no âmbito eclesiástico, no âmbito do sagrado, daquilo que é santo, no âmbito da igreja. Primeiramente, para com Deus, para com o Senhor. Isaías capítulo 6. O texto é muito conhecido, mas vamos lá, já estamos finalizando aí. Isaías capítulo 6. Observe, os irmãos, a visão do profeta naquilo que ele entendia, que conhecia o Deus soberano. Isaías 6, a partir do versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins que estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: toda a igreja comigo? Santo, Santo, Santo é o Senhor
dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí o profeta diz: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, olha só o profeta: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, puxa vida, como falta isso no termo eclesiástico nos últimos tempos. Como falta esse respeito, como falta essa reverência na casa do Senhor, na causa do Senhor, na obra do Senhor. Como falta aquilo que o escritor ali de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 1 diz: não tem sido levado a sério. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. As pessoas não estão entendendo isso, não estão fazendo conta disso. Observe, os irmãos, que os próprios anjos, diz a palavra do Senhor, os serafins, chegando para o templo, tendo eles a visão da glória do Senhor, da presença de Deus naquele lugar, tamanho temor que eles tinham, cobrindo ali os seus pés e os seus rostos. E o profeta também, diante daquele cenário de glória, ele entende e ele diz: ai de mim, estou perdido. Porque ele entendeu que ele era um homem pecador, entendeu que ele era um homem impuro, ainda que estivesse ali, as suas intenções fossem as melhores, mas havia coisa na sua vida que desagradava ao Senhor, e ele entendeu isso. Espera aí, eu estou ainda desqualificado. Quantas pessoas que não entendem isso na casa do Senhor, e acha que a casa do Senhor, o lugar de adoração, o lugar do culto, o lugar sagrado, onde o povo de Deus deve entender isso, a presença do Senhor, a glória do Senhor aqui presente. As pessoas acham que estão em qualquer lugar. Acha que tem o direito, como se diz, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Muito cuidado com essa expressão, querido. Muito cuidado. Leva a sério a santidade do Senhor. Leva isso a sério. E quando falta esse temor para com Deus, esse respeito com as coisas do Senhor, meus irmãos, aí a obra de Deus começa a virar bagunça. As coisas começam a ficar confusas. E o reflexo é muito grande, porque aí nós começamos a perceber as vidas sofrendo as consequências. Me permita, irmão Éder, compartilhar. Irmão Éder estava compartilhando conosco uma situação que ele presenciou e ele está trabalhando nisso. Alguém que ele conheceu, que não entendeu essa seriedade da obra do Senhor, que não levou a sério. Meus irmãos, essa pessoa perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu a dignidade, está em grande aflição, está vivenciando um quadro complicado. O Moeda está ajudando essa pessoa. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo, diz a palavra do Senhor. Queridos, igreja do Senhor, não brinca com as coisas sérias. Não brinca com aquilo que é sagrado, que tem que ser visto como sagrado. Quando você colocar os seus pés na casa do Senhor, querido, se coloque em oração, se coloque em consagração. Tenha reverência. Siga os princípios da palavra do Senhor. Porque nós não estamos aqui lidando com homens. Não é a homens que nós estamos obedecendo, mas é ao Senhor. Vamos para o outro lado aqui, dentro do quadro eclesiástico. Respeito entre irmãos de fé. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 22, Jesus disse assim que não se deve nem virar para um irmão e chamar aquele irmão de louco. Porque se fizer isso, aquele que fizer isso, será réu do fogo do inferno. Será réu do fogo do inferno. Olha só. Há
Abre a sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 14, por favor. Romanos 14, versículos 10, 11 e 12. Eu gostaria que alguém aí no meio da congregação se colocasse em pé e fizesse para nós a leitura desses 3 versículos. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Conta de si mesmo a Deus. Esse capítulo é muito interessante porque ele fala da tolerância. E aí ele fala da questão do escândalo, onde o apóstolo ele diz assim: olha, se você come carne, mas tem o seu irmão que diz que não come carne, então ele diz: cuidado, não escandaliza o seu irmão, respeita ele, por ele não comer carne, não escandaliza, ele diz, por causa da carne, um irmão seu. E agora ele diz: mas você, por que julga o seu irmão? Por que despreza? Porque todos havemos de comparecer diante do tribunal. Aquilo que o Senhor Jesus disse, né? Tira primeiro aí a trave do seu olho, para depois você requerer do outro que ele retire o cisco do olho dele. E o apóstolo ele diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, porque ele diz: todo joelho, o Senhor disse, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Sabe, irmãos, tem pessoas que não entendem isso. Meus irmãos, o crente, nós conhecemos muito isso, a palavra do Senhor é muito clara. A palavra do Senhor diz que nós somos a geração eleita, né? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido como propriedade exclusiva do Senhor. Esse é o crente, salvo por Cristo Jesus, lavado, remido e redimido no sangue do Cordeiro, amém? Esse é o cristão, servo do Senhor. Aí a palavra do Senhor diz que não se deve levantar contra um servo do Senhor, não se deve trabalhar contra, denegrir a imagem de um cristão. Os irmãos perceberam uma imagem ali no fundo. Que imagem que é essa? Porco espinho. Eu fico imaginando, né? Como é que esse bichinho consegue se juntar? Acasalar, procriar. Curioso, né? No mínimo. Mas é que eles sabem estabelecer tudo para o seu tempo certo. Eles sabem estabelecer quem são seus inimigos. Eles sabem a divisa. Irmão, olha para mim aqui, presta atenção numa coisa. Pastor João Manuel, quando chegou para uma cidade aqui do estado de Minas Gerais para estabelecer um trabalho, ele foi encontrado por um outro pastor de uma outra denominação, depois de acho que uns 2 ou 3 meses, e aquele colega disse para ele assim: então o senhor é que é o pastor João Manuel? Ele disse: sim. Então o senhor é que é o meu rival?
Ele disse: como assim, colega? Não, porque eu sou pastor da igreja tal. Ele disse: não, mas eu não entendi o que o irmão disse. Pois é, então você que veio para competir comigo aqui? Ele disse: irmão, me fala uma coisa, para qual reino você trabalha? Eu trabalho para o reino do Senhor Jesus. Eu também. Então nós não somos rivais? Nós somos parceiros? Meu irmão, inimigo do crente, quem que é? Satanás. É o diabo. A palavra do Senhor só estabelece o diabo como o nosso arqui-inimigo. Crente não é inimigo de crente não, viu? São servos do mesmo reino, militantes da mesma causa. Eu coloquei essa imagem aqui justamente para nós refletirmos, meus irmãos, porque crente é chamado de quê? De ovelha, e não porco espinho, né? Crente é chamado de ovelha, e tem uma diferença muito grande do pelo da ovelha para o pelo do porco espinho. A diferença é gritante. O pelo da ovelha ele é macinho, né? Qualquer um pode tocar, pode pegar. Todos gostam de pegar. O porco espinho, se você fizer isso, você vai sair machucado. Abra sua Bíblia para nós encerrarmos Mateus, capítulo 23, do versículo 15. Mateus 23, 15. Essa denúncia de Jesus é muito séria. Muito séria. Veja os irmãos que Jesus falou: olha, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, Jesus está denunciando aqui líderes daquele tempo que, se necessário fosse, rodavam o mundo para levar uma pessoa à conversão, mas que depois que aquela pessoa se convertesse, com a atitude deles, com o procedimento deles, com o comportamento deles, eles tornavam aquela pessoa 2 vezes mais filhos do inferno. É muito pesado esse texto, mas é um texto que nós temos que refletir nele. Às vezes o respeito vai se perdendo, a convivência vai ficando comprometida e nós não conseguimos entender, nós não conseguimos perceber que nós, meus irmãos, somos filhos do mesmo Pai eterno, soberano Deus, estamos no mesmo reino, né? Trabalhando na obra do Senhor, em prol de ganhar as almas que estão ainda perdidas para o Senhor Jesus. Essa é a igreja do Senhor. O Senhor quer trabalhando para Ele, servindo a Ele, enquanto esse mundo for mundo, enquanto vida nós tivermos. Isso não pode faltar entre nós, queridos. Que seja no seu trabalho, seja na sua família, seja aqui na igreja, não pode faltar. Se falta o respeito, aí tudo fica comprometido. Por isso o Salmo 36, ele nos adverte com relação àqueles que maquinam o mal, né? No versículo 4 do Salmo 36 ele fala: maquina o mal na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, né? Não aborrece o mal, quer dizer, não despreza aquilo que é errado, né? Mas olha só, versículo 5: a tua misericórdia, Senhor, está no céu, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. E o versículo 9 ele diz: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Aí eu quero fechar minha palavra aqui dizendo a você que está aqui nessa noite: querido, presta atenção. De repente, às vezes você tem até tentado servir a Deus, mas às vezes você tem se escandalizado, olhado para: mas eu conheço tal pessoa que diz que é crente assim, e não age como crente nada, tem uma atitude inconveniente, é hipócrita, assim por diante. Olha, ouça o pastor, isso não vai te justificar diante de Deus, tá? Não vai não. Isso não vai te justificar diante do Senhor. Porque
no Senhor não há erros. Deus não recrimina nem discrimina ninguém. Ele não. Ele é quem nos acolhe. Nele está toda a luz. E é esse Deus que você tem que clamar